Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro webinar de 2022. Eu sou a Virgínia Delfino, eu sou Head de Marketing e CX da NeoAssist, e hoje a gente vai falar sobre os omniconsumidores e de toda a trajetória deles na evolução da jornada digital. E no ano passado a gente teve muitos webinars, e para quem acompanhou, se lembra do Experience Trends, que a gente realizou em dezembro, que foi o nosso grande webinar de final de ano aqui na NeoAssist, e a gente divulgou uma pesquisa inédita e exclusiva, elaborada por duas futuristas, que é a Rosa Alegria e a Sabina Deveik, e ela se chama A Nova Década do Atendimento ao Cliente. Se você está curioso, a gente vai deixar o link aqui no chat, nas descrições, para você conseguir acompanhar um pouco desse evento e também baixar a pesquisa completa que a gente disponibilizou um e-book para vocês. E aí, durante essa pesquisa, uma das tendências que elas apontaram, né, para a nova década do atendimento foi a de omniconsumidores. Por isso que a gente está falando deles aqui também. E se você ainda não é inscrito, se lembre, se inscreva no canal da NeoAssist no YouTube, clica no sininho para você receber em primeira mão os nossos conteúdos sobre atendimento ao cliente, experiência omnicanal e também todas as tendências dos novos consumidores. E a gente escolheu esse tema também porque semana passada foi comemorado o Dia do Consumidor e a gente pensou que a gente tinha que celebrar essa data tão significativa porque, afinal, as empresas só existem porque os consumidores existem. Então, a gente juntou o Dia do Consumidor, a Semana do Consumidor e também o Mês das Mulheres. Por isso que só tem mulher incrível aqui para bater esse papo com a gente. E aí, também a gente pensou, vamos unir consumidor, tecnologia e omnicanalidade, é claro. E aí a gente tem que falar dos omniconsumidores. Você já ouviu esse termo antes? Porque de omnicanal, omnichannel a gente já ouviu, mas os omniconsumidores, você já tinha ouvido falar? Essa foi uma das tendências apresentadas na pesquisa da Sabina e da Rosa, e que são praticamente os novos consumidores, né, que é essa geração que exige das marcas cuidado, eficiência, personalização, e eles, além da qualidade do produto e do serviço, é a experiência que a marca proporciona, que é o fator principal de decisão de compra e também de fidelização desses novos consumidores. Então, vamos lá. Eu vou apresentar as nossas convidadas de hoje, mulheres sensacionais, para bater um papo aqui com a gente sobre os omniconsumidores. A gente está aqui com a Lídia Gordígio, que é CXO na Boozer Brasil. Oi, Lídia, é muito bom ter você com a gente aqui. Oi, Virgínia, olá a todos, muito bom dia. Muito feliz de estar aqui novamente com você. A gente bateu um papo muito legal no ano passado. E Sim. Espero que esse nosso evento seja rico, cheio de conteúdo. E vamos lá, que a nossa manhã seja incrível. Vai ser incrível sim, Lídia. E aí, para se juntar aqui a nós, a gente está com a Isabela Domingues, que ela é fundadora da Consumix e é professora da Universidade Federal de Pernambuco. Seja muito bem-vinda, Isabela, e também muito obrigada por aceitar o nosso convite. Opa, Isabela, está no mudo. Uau! Agora sim! Agora sim! Bom dia, então, gente. Uma alegria estar aqui com vocês hoje para falar desse tema tão instigante, tão relevante, ainda mais, né, com a NeoAssist. Então, Virgínia, muito obrigada pelo convite. Lídia, grande prazer estar aqui e vamos fazer uma manhã bem massa para todo mundo. Com certeza. E, para finalizar aqui, eu vou chamar a Giovana Terra, que é a fundadora da People First CX. Seja muito bem-vinda, Giovana. Oi, pessoal. Oi, Virgínia, Lígia, Isabela. Que legal estar aqui com vocês. Prazer gigante estar fazendo essa troca com essas profissionais incríveis e estar aqui pela primeira vez no Webnel, né? Seja muito bem-vinda. Então, para a gente não perder tempo, eu já vou começar a puxar o assunto para a gente bater um papo aqui sobre os omniconsumidores. Durante a pandemia, a gente apontou que a gente viu, né, que o consumidor e as marcas mudaram muito e, na verdade, acelerou uma tendência que a gente já vinha ficando de olho, né? Que é compra online, conseguir resolver tudo virtualmente, né? Por diversos canais de atendimento que não a loja física ou
um ponto físico da marca. E, além disso, né, eles com certeza perceberam que eles têm voz, né? Então, eles interagem, avaliam, indicam, eles dão o veredito deles pelo produto ou serviço. Tanto é que um dos pontos para uma pessoa efetuar ou não uma compra de uma marca é pela avaliação dos outros, ou avaliação de conhecido, ou avaliações positivas. E essa questão deles começarem a ter voz, né? Quando que vocês acham, né, que isso começou a acontecer e por quê? O que trouxe essa mudança do consumidor perceber que tem voz? Quem vai, posso ir? Pode. Pode. Bem, eu acho que a internet, né, que surpreendentemente está há 27 anos nas nossas vidas, meu Deus, como foi rápido. Ela é o grande divisor de águas, não é? Porque na conexão a gente pôde ver o que o outro acha, ver o que o outro pensa, não é? Avaliar melhor nossas escolhas, nos tornamos mais exigentes, mais críticos enquanto consumidores, né? E conectados em rede. Então, o fato de estarmos em rede, ele é determinante para essa mudança de comportamento. Então, eu acho que vem muito aí nessa possibilidade da gente dispor, né, dessa conexão entre as pessoas e também das conexões com os dispositivos, porque a gente passa a ter gadgets aí muito mais poderosos para a gente poder acessar com facilidade, acessar com velocidade, né, termos muito mais conveniência, e isso nos torna, enquanto consumidores, muito mais exigentes, né, trazendo muito mais desafios para as empresas. E aí, acrescentando tudo que a Isa falou também, a gente precisa pensar que se a informação ela é omnicanal, o cliente vai ser também, não tem jeito, né? E a humanização também se fazendo presente, né, pessoal, nesse momento, porque as pessoas querem opiniões da vida real, de pessoas parecidas com ela, que têm a vida que ela tem. Então, eu acho que as empresas também precisam pensar agora que se elas querem crescimento, que se elas estão com foco no crescimento, elas vão precisar ter um olhar muito importante para como o cliente enxerga a sua marca, como o cliente enxerga as relações com o seu produto, muito mais do que o que você está falando do seu produto, da sua marca, sabe? E aí, nesse sentido, a gente tem uma super oportunidade aqui, né? Que é, primeiro, compreender muito bem o seu cliente, compreender muito bem a jornada do cliente com a sua empresa, entrar num processo de melhoria contínuo ali e entregar experiências alinhadas às expectativas do seu cliente, né, pessoal? Aí, pegando ótimos pontos, Isabela, Giovana, muito feliz de estar aqui com vocês duas, viu? Eu estava bem ansiosa para essa nossa troca. Acho que amarrando tudo que a Isa e a Gi falaram, o comportamento mudou. Antes, quando você reclamava de um produto e você não tinha comunicação na internet, você ia até a loja física, reclamava e essa reclamação ficava interna. O que essa informação seria transformada, o consumidor nunca tinha esse acesso e não saberia se realmente o que ele passou de feedback de informação seria relevante para a mudança de um processo, por exemplo. Então, com pandemia, comunicação, internet, os consumidores sendo mais exigentes, óbvio que o modelo de negócio como um todo mudou, né? Hoje a gente está falando já de digital, né? Para que a gente tenha um ponto físico e o digital, as pessoas não querem perder tempo. Então, como a gente devolve o bem mais precioso de um ser humano, que é a saúde e o seu tempo, né? O tempo é muito caro, inestimável, e quando você tem essa informação, muitas buscas de consulta agora é para ver reputação, ver o que esse produto trouxe, esse serviço trouxe, se é bom e se não é. Ninguém quer mais gastar o tempo. Então, acredito que o omniconsumidor agora, ele tem uma característica de economia de tempo e, de fato, ir num produto que atende a sua necessidade e não testar. Antes as pessoas estavam dispostas a testar. Hoje elas não estão mais dispostas a testar justamente por conta desse fator tempo e custo. Então, para qualquer empresa hoje, pensando em estratégia, pensando em crescimento, de fato, né, segmentar e escolher os públicos-alvos de acordo com a jornada, persona, etc. E, principalmente, entender qual é o meio estratégico que ela vai atuar para poder falar, ok, eu atendo aqui, mesmo não estando fisicamente presente, mas quando eu tiver um ponto físico, por exemplo, experimentar um sofá, né, eu tenho esse sofá lá, onde ela vai lá e experimenta, e a finalização dessa compra ela pode fazer
por um meio digital da melhor maneira e a melhor condição, até mesmo olhando custos, porque você vai pagar muito mais barato, dependendo do modelo de negócio, dentro de um meio digital, do que você indo fisicamente a um lugar que tem todo o custo de infraestrutura e etc. E falando nisso, né, Lídia, tem a questão do que você falou, trouxe do Phygital, e porque era muito assim, né? Tinha a loja física e eles sentiam a necessidade de ir para o online, né? Porque as vendas começaram a aumentar e tudo mais. Só que teve um movimento contrário também, das empresas que eram 100% online começarem a ter pontos físicos, né? Como que você, a Giovana e a Isa, como que vocês analisam isso? Por que antes, não, eu só vou ser online, e eles estão percebendo que precisa ter a loja física, e a loja física percebeu que precisa ter online. Qual que é a importância de ser digital hoje? Para mim, olhando vários segmentos, né? A importância de ser digital é justamente para você ter experimentos aos quais você não tinha no online. Então, se você compra qualquer coisa onde você não pode experimentar, o exemplo do sofá é muito... Eu não compraria um sofá se eu não conseguisse sentar nesse sofá e sentir esse sofá, porque é uma coisa que a hora que chega na sua casa, se for duro, horrível, tenebroso, você não vai conseguir... O processo da devolução, ele é muito dolorido. Então, o que eu acredito que está acontecendo na mudança de comportamento do consumidor isso daqui vai me trazer dor e eu vou gastar muito tempo com isso? Vai. Então, eu prefiro ir numa loja física onde eu vou gastar menos tempo, mas eu já tenho toda a ideia construída na minha cabeça, porque para mim é meio que um estudo de caso. Ele vai lá, pega todas as informações linkadas com a necessidade que ele tem, vai até a loja física, que às vezes é um local compartilhado, um local muito menor, não precisa ter um custo tão grande assim com infra, e este consumidor vai até lá e experimenta, realmente é isso que eu quero, e volta para o digital para fazer negócio. O que eu senti, principalmente em lojas de eletrodomésticos, é que não, tudo bem, agora eu tenho o vendedor me dizendo, tá? Agora eu tenho a mesma autonomia aqui no digital. Como você veio aqui, eu posso fazer a mesma coisa que que o digital estava fazendo por você, aqui dentro da minha loja, e te proporcionar a mesma experiência. Com a pandemia, essa quantidade de horas, né, que todos nós, nossos familiares, enfim, ficamos dentro de casa, houve a necessidade também de um contato maior. O que eu entendo é que há uma mudança de comportamento de quero voltar para o normal, mas eu não quero gastar tanto tempo no normal como eu gastava. Então, o movimento de grandes varejos, enfim, negócios gigantescos que só tinham no físico, foram para o digital e estão diminuindo cada vez mais e colocando em lugares específicos, né, de acordo com as logísticas, onde você consegue ter mais facilidade do encontro destes consumidores em geral, quanto no digital de ter o físico e falar, eu sou real, eu sou bom, eu tenho preço barato e você vai ter uma experiência tão boa quanto se você estivesse, por exemplo, numa Mac Store, mas de uma maneira um pouco mais customizada, um pouquinho mais mignon, mas que eu sei que você vai ter esse prazer de estar aqui junto com a gente fazendo esse fechamento de negócio, por exemplo. Bem, eu gostaria de fazer um acréscimo, que eu acho que essa tua provocação, Virginia, ela é muito pertinente, porque me parece que a gente vive uma era de integração, né? Eu preciso entender por onde esse consumidor quer me acessar enquanto empresa, enquanto negócio, né? E, claro, tem a natureza do meu negócio, como Lídia falou, né? Existem negócios que se adaptarão melhor ao digital, e outros que exigem muitas vezes uma sensorialidade, né, que o consumidor ele ainda se ressente na tela, mas mesmo assim o que a gente percebe são assim mecanismos das tecnologias digitais, do uso das imagens, dos vídeos, das fotos, né, dessa possibilidade de fazer com que mesmo na tela esse consumidor possa se sentir cada vez mais próximo dessa experiência, né? Então, assim, a gente vê alguns setores, o setor, por exemplo, de vestuário, que é uma coisa que também eu acho que a gente precisa ter no radar, a questão geracional, né? Acho que a turma 40 mais vai querer muito ir num provador,
colocar uma roupa no corpo, mas eu tenho muitas dúvidas. Na verdade, as pesquisas já mostram que uma pessoa de 17, 18 anos tem a mesma necessidade que uma outra que vem de uma vivência de muito tempo com essas experiências físicas, né? Então, acho que para nós, enquanto gestores, né, enquanto empreendedores, o importante é a gente entender que a gente vai ter uma pluralidade de públicos, né, com muitos perfis, e por isso que vem as personas, que vem as diversas e variadas jornadas, né, para que a gente possa, justamente nessa perspectiva omnichannel, né, atender esse omniconsumidor por onde que ele quer entrar, por onde ele quer acessar e por onde ele quer experienciar. Então, eu acho que integração é a palavra-chave e entender esses matizes também, esses níveis diferentes de experiência e até de maturidade digital, né? O quanto o meu público-alvo, na verdade, os meus múltiplos públicos-alvo, nas suas variantes e variedades, ele vai me acessar mais pelo físico, pelo digital, pelo híbrido, fazendo essa jornada mais digital. Então, acho que é muito importante a gente ter no radar que não tem mais receita de bolo fácil, né? Tem que se entender estrategicamente o que vai, de fato, trazer essa melhor experiência e essa maior entrega de valor. E trazendo um alinhamento com o que as meninas falaram, né? Tem um dado da PwC que diz que 89% dos brasileiros são extremamente influenciados na decisão de compra deles pela experiência com a marca. Quando a gente está falando de América Latina, esse é o maior dado da América Latina e um dos maiores do mundo, né? Então, fica aqui a reflexão que a gente não pode ignorar o óbvio. Se o nosso cliente ele quer uma experiência flexível, ágil, digital, a gente precisa estar alinhado com isso e, principalmente, explorar oportunidades de oferecer conveniência. A gente já citou conveniência aqui, né? Mas oferecer conveniência para esse consumidor, para esse cliente, de acordo com o nosso segmento, de acordo com o nosso produto, nosso serviço. Então, existem, de fato, como Isa falou e Lígia, existem, de fato, segmentos que ele vai precisar dessa necessidade, dessa experiência sensorial. Como que a gente busca maneiras de estar fazendo essa entrega para ele de forma digital? A gente está lidando com esse omniconsumidor, a gente tem que usar as nossas estratégias tecnológicas e a gente também, eventualmente, vai ter que ter um braço no contraponto da nossa entrega, seja o braço digital ou seja o braço físico, né? Isso mesmo, e aqui a gente teve uma participação no chat aqui do João, que ele comentou o case da Shein, né, que era uma loja 100% digital e favorita da geração Z, e eles sentiram a necessidade de criar uma loja experiência onde o público pode ir lá experimentar as peças antes da compra. Né? Eu acho que isso aconteceu há um tempo atrás com a Amaro também, que fez umas lojas de experiência, várias lojas de móveis também, né? A Mobile, que todo mundo, nossa, cadê a Mobile? Daí eu vi que eles abriram algumas lojas grandes, então, para ver como isso realmente é importante nessa questão que vocês estão trazendo. E até, por mais que a gente confie no online, ver que existe, né? Ah, não, olha, tem aqui uma loja, né? Vou confiar. Ô, Virgínia, eu acho que a gente tem que também ter no radar, que a gente não tem que pensar de maneira excludente. Ou eu vou estar no físico, ou eu vou estar no digital. Né? Cada vez mais o digital se impõe justamente para poder nos dar o melhor dos dois mundos. Né? Então, por isso que a gente vê também essa vinda dessas marcas nativas digitais para também essa experiência presencial. Né? Elas não são experiências excludentes. E o próprio princípio da omnicanalidade vem daí, né? Sim. E como que vocês acham vocês acham, primeiro, se as empresas já estão preparadas para isso, ou se falta comer muito arroz com feijão ainda? E o que vocês acham? Vocês acham que as empresas estão preparadas? Eu acho que, assim, preparado ninguém está, né? Acho que a mudança para o home office aconteceu do dia para a noite, a pandemia chegou, e tudo aquilo que estava no planejamento de acontecer em 2 anos, 3 anos, 5 anos, aconteceu em semanas, e a gente viu que deu certo. Óbvio que no começo tudo você tem grandes desafios, gargalos, você trabalha em cima disso para que esse retorno saia positivo. O que eu acredito é que todas as empresas nesse momento precisam fazer a reflexão de olhar para dentro de casa. Como estamos,
quem são os nossos clientes e aonde nós queremos chegar, num plano de curto, médio e longo prazo. 1 ano, 3 anos, 5 anos, por exemplo, principalmente é um mundo de startup. Olhando para o meu negócio, como Boozer, então a gente já está com quase 7 milhões de clientes cadastrados na base. É muito fácil você ir lá e fazer uma reserva pelo aplicativo e ter uma viagem dentro do fretamento colaborativo. Mas é diferente quando você chega, por exemplo, num ponto de embarque e você consegue identificar a marca, você consegue ver o ônibus, sentir a experiência da viagem. Tudo isso cria uma... Não é só fazer a reserva da passagem, como é que você cria essas experiências? Então, para mim, empresas como um todo, né? E pessoas que estão nessas empresas, porque somos nós, no fundo, que fazemos o sucesso de um lugar. A gente precisa ter essas coletas de dados, fazer pesquisa e trazer isso para dentro de casa. Somos públicos diferenciados, então a geração Y, Z, Baby Boomer, enfim, todos eles têm o seu modus operandi, que você não vai mudar a cabeça de uma pessoa de 80 anos, sabe, que agora é assim, você tem que trabalhar dessa maneira, você tem que aceitar que agora uma viagem ocorre assim. Viver a experiência e sentir, né, essa questão como a Gi trouxe, do sensorial, é de fato importante, e para as pessoas isso faz parte da experiência, vale muito mais às vezes do que você pagar mais barato, por exemplo, numa passagem, você viver uma boa experiência. Então, acho que alguns segredos, né, e algumas provocações que eu faria para todas as pessoas que têm sonhos e que estão em empresas hoje que sonham em ser muito grandes, o que esse cliente quer, quem são as minhas personas, quanto tempo eu tenho de vida útil no ciclo de jornada desse cliente dentro da minha companhia, e como eu consigo já fazer as pequenos MVPs, pequenas coisas que eu já consigo sentir se aquilo vai ser atrativo ou não. Porque é muito legal quando você ouve falar de um produto, mas quando você senta, você pega na mão, você come, você sente o cheiro, é diferente do que você, de fato, só fazer essa transição para o digital. Acho que pronto, ninguém está. Muitas empresas de mercado já começaram a fazer esse movimento para o digital, tanto que é um termo que eu comecei a escutar tem 3 meses. Eu, Lídia, e eu me acho super antenada. Eu falei, nossa, mas eu estou estudando isso aqui agora. E esse movimento começou a acontecer. Mas, para mim, é algo que vai perpetuar, vai continuar, principalmente olhando metaverso, principalmente olhando NFTs, criptomoedas. Então, é um mercado que veio para balançar e para ficar, e as pessoas vão querer ter experiências diferenciadas. Então, o meu conselho para todas as empresas e para todas as pessoas peguem os seus dados, vejam qual é o modelo de negócio, o que as empresas querem atingir curto, médio e longo prazo, e façam planos e testes. Acho que testar pouco, barato, pedir opinião já é um ótimo começo para que essa transformação do digital comece a acontecer e aconteça de uma maneira com uma escalabilidade saudável, e que todo mundo ganha nesse jogo. Hoje em dia, a gente não tem por que fazer uma exposição desnecessária, né, negativa. Então, essa coisa de pivotar, de fazer em pequena escala, eu acho extremamente importante nesse momento, e trazendo um ponto de reflexão também de tudo que Lídia falou de forma maravilhosa, a gente compreender muito bem os pontos de fragilidade, de sensibilidade nessa interação do cliente com a marca, para a gente poder aplicar ali com muita parcimônia, com muito cuidado, porque a gente sabe que a omnicanalidade, eu acho também, concordo plenamente com Lígia, vamos ver o que Isa fala, veio para ficar, é um processo, vai amadurecer cada vez mais, e o que a gente precisa tomar cuidado é isso, com os pontos de sensibilidade para estar aplicando, para estar trazendo junto um apoio humano quando a gente está oferecendo as nossas oportunidades, né, tecnológicas para o cliente, e é por aí. E entender que cada vez mais esse consumidor, né, super informado, conectado, mais crítico, mais consciente, mais engajado, ele vai pautar o jogo, né? Porque nós, enquanto gestores, enquanto líderes das organizações, né, durante muitas décadas tivemos esse poder de conduzir os processos, e os consumidores, eles de certa maneira se engajavam nas jornadas, nos processos, né, nas propostas que nós pautávamos, né? Esse jogo se inverteu.
Então, assim, eu acho que é muito importante a gente ter esse entendimento, essa abertura, como Lídia trouxe, assim, teste rápido, né? Incorpore esse espírito startup na sua grande organização ou na sua organização tradicional, porque, na verdade, esse consumidor, ele, inclusive, dentro dessa cultura participativa, né, que vem com a internet, ele tem prazer de colaborar, ele tem prazer de sugerir, de apontar, né, de co-criar, de fazer junto. Então, as organizações que estiverem blindadas, fechadas, né, com processos engessados, com planejamentos que são fixos e muito difíceis de serem transformados, está perdendo grandes oportunidades, né? Porque aí é esse omniconsumidor com a sua própria bagagem, vivência, experiência, que vai apontar também caminhos interessantes e possíveis, e eu acho que cabe a nós estarmos acolhendo, né, e fazendo com que esse valor que ele está nos entregando seja entregue por nós para muitos outros consumidores mais. Então, acho que essa abertura para fazer junto com o consumidor, entender que o consumidor não é uma ameaça, não é o nosso inimigo, na verdade, ele é o nosso maior advogado e propagador, né? E designer. O consumidor hoje é o designer, né? O designer é o consumidor hoje para as empresas que, de fato, estão abertas a entender essas transformações e fazerem esse jogo funcionar de uma maneira mais assertiva. Deixa eu complementar, porque eu empolguei aqui com o que a Isa disse. Olha só, isso é tão importante de ter o consumidor do seu lado como parte de... É um sócio investidor, ele nada mais é do que isso. As empresas que não tiverem esse pensamento flexível agora estão fadadas ao fracasso, isso é um fato. E a outra coisa é, olhando para a omnicanalidade, né, vendo aí vertentes NeoAssist e muitas outras empresas que já fazem isso. É muito rico, você tem uma informação gratuita e que vai te ajudar a alavancar o seu negócio e fazer com que as coisas andem bem. Eu estava provocando meu time no mês passado, a gente fechou os resultados e tudo mais, e só em dezembro a gente recebeu 260 mil incomings. É muito atendimento. E aí, quando eu falei, gente, 260 mil pessoas falaram com a gente só em dezembro. Se a gente tivesse disparado uma pesquisa rápida com 50%, a gente teria uma base riquíssima para poder trabalhar, com novas features, com novos produtos, com incrementos, enfim, talvez até coisas que a gente jamais imaginaria ter, né, como modelo de negócios, a partir de um canal tão poderoso que é esse, porque antes o consumidor não era ouvido, né? Ele até tinha vergonha de ir lá reclamar, tinha um comportamento diferente. Não, mas eu vou lá fazer isso, não quero devolver, minha comida veio errada. Hoje não, hoje ele se sente parte, sócio investidor, ele fala, ele fala assim, vou te ajudar, vou te dar mais essa chance antes de eu sair. Porque antes você tinha, às vezes, uma empresa que dava um produto e um serviço. Agora você tem um leque. Assim, se você não me atender bem, obrigada. Eu vou atravessar a rua e vou em outro lugar, eu vou entrar em outro site e vou em outro lugar. Então, eu queria deixar essa deixa redundante, mas assim, Virgínia, porque a gente tem uma coisa poderosa na nossa mão, duas, que é a ferramenta da omnicanalidade e o cliente querendo ser essa pessoa que vai ajudar a alavancar os nossos negócios, melhorar os nossos produtos e serviços. Agora, gente, só uma provocação, né? Quem pergunta quer resposta. Então, assim, não adianta nada a gente perguntar para o nosso cliente, gastar o tempo dele, ele entregar para a gente informação relevante e útil, e no final das contas a gente engavetar essa informação, né? Eu vejo isso acontecendo todos os dias. E eu acho que a gente vai desencorajando, a gente já está num processo com as pessoas, né, com o público, com a sociedade geral, que já tem uma certa resistência em responder às pessoas, né, às empresas, e a gente vai desencorajando o cliente, porque a gente faz pesquisa, a gente faz as coisas, a gente oferece métodos para ele se colocar, ele se coloca e a gente evolui pouco, a gente muda pouco, a gente dá pouco feedback para ele. Então, precisa fazer alguma coisa com essas informações em respeito ao tempo desse cliente. Porque você gerou uma expectativa, né, Giovana? Muitas empresas também querem perguntar, vamos saber, vamos fazer NPS, CSAT, e depois não fazem nada. Só que a partir do momento que você pergunta se está tudo bem, e ele falou não está, ou poderia ser melhor, e você não faz nada, é até pior, né? Porque você cutucou, ele falou, você não fez nada. Então, quando a gente pergunta, é exatamente isso. A gente tem que estar preparado para ouvir essas respostas e fazer alguma coisa em relação a elas, né? Sem dúvida.
Sem dúvida. E aí vem o braço do customer centric, né? Que a palavra é bem bonita. Ai, customer centric, legal na minha empresa. Mas você pratica? Todas as áreas estão envolvidas? Produto, tecnologia também? Todas as áreas de negócio se colocam no lugar do cliente? Tem uma cadeira vazia lá para o cliente dentro do seu departamento, dentro da sua área? Isso é importante. Então, concordo plenamente, Giovana. Se você pergunta, você precisa ter o comprometimento de devolutiva e automaticamente passar essa responsabilidade para as demais áreas de negócio. Tem coisas que estão na mão do Customer Experience, mas tem coisas que vai além do Customer Experience. E é muito importante a gente trazer também como aprendizado desse mundo das startups, né, a aceitação do erro, da falha, né? Erre rápido, né, e siga inovando e transformando a cultura organizacional, porque nós vimos décadas de marketing, né, de estratégias comerciais, onde o erro ele é banido, a pessoa é demitida, né, ela é punida, mas como é que a gente vai inovar e como é que a gente vai justamente fazer com que esse entendimento da crítica não seja um entendimento negativo, mas aquela transformação positiva dos negócios para nos mantermos competitivos enquanto empresas, né, em mercados cada vez mais disruptivos. Então, eu acho que é muito importante a gente transformar primeiro, essa cultura organizacional que vê o erro como algo assim para ser evitado ao máximo, né? E também essa cultura, de certa maneira, punitiva em relação às equipes, às organizações. Quando a gente trabalha com CX, a gente sabe que essa rede de apoio, né, em relação aos colaboradores, ela é fundamental, porque CX implica você ter respostas rápidas, você conseguir gerenciar ali demandas e potenciais crises também de uma maneira a conter, né, aquele desapontamento, mas essa autonomia da equipe, do colaborador, né, a integrada com as tecnologias digitais, que vão favorecer essas entregas, ela precisa estar dentro de uma outra ordem, de uma ordem de diálogo, de escuta, né, e de uma transformação organizacional também. Nossa, a Isa me fez ir num momento lá atrás, onde eu estava num treinamento com uma rede varejista só de gerentes, e quando nós passamos por uma etapa desse treinamento falando, por exemplo, sobre as pesquisas sobre o próprio NPS, um dos gerentes se colocou e falou: foi muito bom você ter trazido essa informação, porque, para mim, o NPS tinha um caráter punitivo. Olha isso. Então, temos que cuidar da cultura e da comunicação e da informação e do desenvolvimento do nosso time, sabe? Não é só jogar lá também as nossas metas, o que está bonito e o que está sexy no mercado, mas sem desenvolver as nossas pessoas. Muito bem colocado, Isa. E, Giovana, falando, né, que a gente precisa comunicar o time, todo mundo tem que estar na mesma página, todo mundo tem que ser incentivado, a Lígia dos Santos colocou aqui: bom dia, queria a opinião de vocês com relação aos vendedores. Tenho situações em que buscamos estimular a venda omni, porém sentimos resistência em nossos vendedores sobre a venda online. Como incentivá-los? Então, aqui, né, provavelmente tem um modo que os vendedores devem ficar na loja física, só que eles também podem ter interações e fazer vendas online. E aí eu achei que veio bem a calhar com o que vocês estão dizendo de estar todo mundo junto para atender o cliente e na mesma página, né, de como deve ser a operação da empresa. Bom, eu acho que, começando aqui, né, meninas, eu entendo, primeiro de tudo, a gente precisa entender que toda mudança requer uma dor. Mudar é muito difícil, quanto mais no ambiente corporativo, e no pessoal também, requer uma dor. Então, a gente precisa ter, eu acho que, antes de tudo, a gente precisa ter estratégia para mudança, sabe? Tem vários steps que a gente pode seguir, mas, por exemplo, um dos que eu considero mais importante, é criar a necessidade daquela mudança, criar urgência e necessidade para aquela mudança e saber comunicar isso para a nossa turma. Então, por que fazer essa venda online vai ser importante, vai ser estratégico, vai ser bom para você a partir de agora? Precisamos mudar, pessoal, porque vai trazer o objetivo X, porque vai trazer a melhoria Y, sabe? E eu acho que eu falei uma, mas vou falar duas. Um outro ponto importante também
é ter um núcleo muito engajado e aliado a essa mudança. Então, a gente desenvolveu as pessoas, a gente contou, a gente trouxe aliados para essa mudança acontecer. Então, essas pessoas vão ser os multiplicadores, vão auxiliar a turma nesse processo que está seguindo. Então, eu acho que esse olhar muito cuidadoso para a gestão de mudança vai ajudar muito. E mostrar que, na verdade, há essas tecnologias digitais, que a omnicanalidade, né, que essas transformações todas que estão em curso, elas não devem ser percebidas como ameaças. Mas é claro que isso vai também exigir desta empresa, desta organização, né, todo um trabalho interno para que esse clima seja favorável à transformação, né, como muito bem Giovana falou, e mostrar que, na verdade, a gente vai usar do ponto de vista da inteligência artificial, né, das plataformas, das tecnologias digitais, o melhor que elas podem dar. E o humano, por sua vez, estará colocado também naquilo que o melhor, né, que o humano pode dar. Porque a gente sabe que, inclusive, eu volto para aquele ponto, né, dos vários matizes dos tipos de consumidores hoje, né, dos graus de omnicanalidade também, a gente vai ter o melhor do humano para poder estar naquele fronte necessário para o humano, trazer o acolhimento, trazer, né, essa personalidade da marca, muitas vezes, dentro dessa humanização, e as tecnologias digitais dentro do que ela vai ofertar de melhor. Também, né, de conveniência, de velocidade, de facilidade, né, de personalização também. Então, eu acho que é muito importante mostrar que a transformação ela não deve vir, né, e trabalhar para que ela não venha como uma ameaça, e sim, na verdade, com uma soma de melhor. Concordo. E aí, fechando o que as meninas disseram, né, muito bem, precisa talvez aqui, indo para o prático do que a Lígia perguntou, dar um passo atrás, mostrar hoje mudança de comportamento, que isso de fato se torna uma ferramenta que vai agregar valor para as vendas, às vezes colocar incentivo de ter um pouco mais de flexibilidade no comissionamento, por exemplo, ser um pouquinho maior, né, não precisa ser uma coisa super agressiva, mas que brilhe o olho, né, em vez de você ver 10%, você está vendo 11%, então você já tem alguma coisa ali que te incentiva a vender mais pelo homem. E mostrar que isso é o futuro. Então, assim, as profissões do futuro, né, as profissões hoje que estão em alta, o que será delas, né, o que vai acontecer? Então, já tem alguns estudos falando que algumas profissões se tornarão obsoletas e as pessoas precisam acompanhar essa evolução. Acho que um passo para trás mostrando isso e fazendo algumas mudanças pequenas, né, em ter pessoas que já fazem isso e trazer como case de sucesso, mostrar que tudo é possível, que vários negócios tiveram que se adaptar às mudanças, né? E por que não? Para que o negócio não venha a morrer, você também ter essa oportunidade e colocar o funcionário, o colaborador, como parte desse sucesso, né? Deixar isso também como uma âncora para que ele também seja uma pessoa que engaje os outros e consiga aí obter resultados melhores. Aí, mais uma pergunta aqui do público, né? A Edna Maria Costa diz assim: com tudo isso que vi até agora, fiquei na dúvida, porque só agora vocês acham que fomos perceber que ser digital é algo diferencial? Eu diria, Edna, que a pandemia trouxe o digital com muita força, né? A gente já via esse percurso acontecendo, esse processo em curso, mas como Lídia falou, assim, estava num planejamento de 2, 3, 5 anos, vamos fazer, está na pauta, precisamos, né, implementar essa transformação, mas a pandemia, ela é o grande, tem um meme que circulou na internet, que eu não lembro se vocês viram, em 2020, que era assim, quem foi responsável pela transformação digital da sua empresa? O CEO, o gerente, né, o investidor, o vírus. O vírus é o responsável, né? Então, eu acho que o que fica evidenciado com mais força nos últimos meses, nos últimos 2 anos, é justamente a pressão, né, dessa entrada no digital por uma necessidade de sobrevivência. Estávamos em lockdown, né? Estávamos trancados, precisávamos continuar vivendo, consumindo, né, nos sociabilizando. Então, eu faço
correlação fortemente da pandemia com essa entrada do digital como um imperativo maior para as empresas hoje. Concordo totalmente. Somos seres adaptáveis, né? Precisamos nos adaptar. E a partir do momento que o comportamento de consumo muda, a empresa, para sobreviver, vai ter que mudar também, vai ter que se reinventar. Então, por isso que agora está tão latente. Antes, a necessidade não era tanto assim, e a gente estava lá, entregando da maneira de sempre. Só que quando acontece algo tão disruptivo, que muda tudo, ou a gente se adapta ou a empresa, acontece o quê? Acaba? Não pode. É bem por aí mesmo. Concordo, meninas. Acho que é isso. A pandemia veio, forçou, e, obviamente, isso não estava na linha ali de projeto, né? E todo e qualquer negócio, ele vai olhar o custo, né? O quanto isso me custaria colocar agora. Faz sentido colocar agora? Se está vendendo tão bem? Se as pessoas têm essa aceitação? Então, olhando para o lado business mesmo, a cabeça de empresário, de dono de negócio é essa. E aí, a partir do momento que todo o mercado se transforma, as coisas mudam, ou eu mudo junto, ou eu vou ficar para trás e eu posso ter meu negócio falido. E eu queria fazer um acréscimo rapidinho à fala de Lídia, que é que do ponto de vista de competitividade, a gente muito vê no corre-corre do cotidiano empresarial o urgente engolindo o importante, né? Então, a gente tem uma série de coisas urgentes a serem feitas, mas aquilo que realmente está no horizonte ali, né, que precisa ser considerado, que são transformações macro mais profundas, que são importantes que aconteçam, vão ficando para depois, né? Então, na verdade, a pandemia transformou essa mudança em urgente e importante. Então, aconteceu, né? E quem não conseguiu virar a chave totalmente, plenamente, satisfatoriamente, sabe que precisa fazer e está buscando cada vez mais, né, trazer essa dimensão digital para os negócios. E aí o Leonardo Soares pergunta, na opinião de vocês, quais os principais obstáculos para desenhar experiências de consumo para o omniconsumidor nos mercados que vocês atuam ou conhecem, agora nesse momento pós-Covid? Oi, Léo, obrigada que você veio. Leonardo é um pesquisador muito querido do COPEAD da UFRJ, do Centro de Estudos em Consumo e Sociedade. Eu diria rapidamente, para passar a bola para as meninas, que eu acho que o mais desafiador, Léo, é a gente pensar as múltiplas jornadas, né? Porque quando a gente vinha de um mercado massivo, né, com negócios massivos, esse entendimento era muito mais fácil, a gente tinha a dimensão da comunicação muito nos meios de comunicação de massa, né? A fórmula era muito mais conhecida. Eu acho que hoje não há fórmulas, né? Há perfilizações cada vez mais refinadas, e talvez o maior desafio seja a gente realmente conseguir construir essas jornadas, entendendo a pluralidade de comportamentos de consumo, de desejos, do que é valor para nossos públicos. Eu iria por aí. Eu acrescentaria a incrível fala da Isa, também a gente ter a nossa cozinha preparada, né? As nossas pessoas preparadas, porque se a gente está falando de omnicanalidade, a gente está falando de diversos meios de comunicação, ao mesmo tempo o cliente vindo e ele quer isso, e ele está acostumado a isso, e para ele está tudo normal, mas às vezes para dentro da nossa equipe não está tão normal. Então, precisamos também cuidar de desenvolver o nosso time para estar apto. Lógico, a gente tem o apoio tecnológico sempre, tem aqui a ANEEL que tá pronta para isso, mas a gente tem que fazer o nosso papel de estar com o nosso time pronto também. Acho que é um obstáculo importante. Concordo, Isaidi. O que eu acrescentaria mais, para mim, hoje, no nosso negócio, o que a gente tem mais dificuldade é sobre as pessoas e os nossos clientes. Se você tem um marketplace, você não pode só pensar na experiência do cliente final. Você vai precisar pensar no parceiro, no motorista, no B2B, no B2C, no B2B2C, dependendo das avenidas de negócio. Então, hoje eu tenho Buser Encomendas, eu preciso pensar naquele cliente pequenininho que eu vou atender.
futuramente fretamento colaborativo, como é que eu vou dar o suporte para essas empresas e qual vai ser a jornada dessas empresas. Então, imagine que você tem ali 7, 8, 9 pessoas, e dentro dessas 9 pessoas você tem mais aberturas ainda. Então, hoje, para você ter uma ideia, eu estou com uma dificuldade de medir contact rate. Aí você fala, nossa, mas você, de experiência de cliente, você está com dificuldade de medir contact rate? Para tudo. Por que eu tenho dificuldade de medir contact rate? Diferente de uma mobilidade urbana como 99, por exemplo, você entende o comportamento. Usa toda semana, usa a cada 3 dias. Você tem um tempo de vida útil, de ciclo, né, dessa pessoa dentro do seu produto. Quando você fala de viagem, né, seja São Paulo, Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro e assim por diante, você tem vários comportamentos semanais, anuais, tem gente que viaja uma vez só nas férias, bimestrais. Então, aí você fala, mas qual é o tempo de base ativa dessas pessoas? Então, hoje a gente está olhando exatamente para esse lado. E essa é uma das dificuldades, além de você ter múltiplos, depois de uma persona, você tem um cascateamento dessa subpersona, como se fossem filhos, netos, para você entender e falar como... Não dá para fazer uma jornada perfeita ali, todo mundo usa essa, tá? Vanilla, tá de prateleira, vai lá e faça. Não, você precisa fazer essas adaptações. E aí, às vezes, isso trava no momento do seu discovery ali, você fica, pô, e agora? Qual lado que eu vou? Né? Vou mais para cá, vou mais para lá. Justamente para tentar ter alguma coisa que seja um produto minimamente viável ali, que se encaixe para a maioria dessas pessoas, ou se você tem um público distinto e que te faça grande diferença, né, no retorno para o seu negócio, por exemplo, você tem um produto só específico para aquele público. Então, pensar no aplicativo, então pode não ser os mesmos aplicativos, pode ser uma versão mobile e não pode ser um aplicativo, justamente por conta de peso, de espaço, enfim. Quais são os celulares que a gente tem hoje? Quando a gente pensa no motorista, não é todo mundo que tem um super celular, que tem grande memória, todo mundo tem iPhone, não é assim que funciona. Então, você precisa pensar em todos esses caminhos, nessas variáveis, para poder ajustar o seu produto. Para mim, hoje, complementando as meninas, essa é uma das maiores dificuldades. Lídia, aí tem uma pergunta para você. O Alan Augusto, bom dia, gostaria de perguntar para a Lídia quais os desafios a Buser encontrou em mudar o mindset dos passageiros em relação ao Omnichannel. Difícil, hein? Oi, Alan. Então, esse é um desafio constante, né? Principalmente porque o público que não viajava, por exemplo, o preço de uma passagem conosco, ela varia de 50% a 60% mais em conta do que qualquer outros players de mercado, por exemplo. Então, se ele consegue fazer a reserva e viajar, maravilhoso, ele vai ter isso. Pessoas que não encontravam suas famílias há 5, 10 anos, imagina, começaram a encontrar suas famílias anualmente. Então, isso, de fato, é uma mudança na vida das pessoas, se impacta positivamente. A grande questão é que todo mundo, principalmente o público aí, baby boomer, né, eles estão acostumados com o telefone. Então, quando você olha a omnicanalidade como um todo, você precisa tomar muito cuidado, porque a experiência do cliente nos transforma só em atendimento. E aí, para nós, o principal desafio é como é que eu faço essas pessoas irem para o chat ou para o WhatsApp. Então, a gente já vê uma mudança muito grande de comportamento, mas ao mesmo tempo eu não posso tirar o telefone, eu preciso deixar o telefone lá para quando ele precisar falar comigo. O telefone é 1 para 1, né? A gente sabe que isso tem um custo alto e ao mesmo tempo você acaba trazendo um pouco mais de experiência, mas dependendo da sua resolução do problema, a experiência não é tão boa assim, então o canal não importa. E quando você tem um chat que a pessoa sente que tem alguém ali de verdade falando, dependendo do público, é muito melhor. Então, acho que o desafio foi educar, né, e reeducar. Olha, hoje você fala comigo por esse canal, eu preciso te passar para outro que eu vou conseguir te dar mais atenção. E, além disso, conseguir fazer com que as pessoas entendam que a inteligência, o robô, ele veio para ficar. E que o nosso principal desafio agora é humanizá-lo, né? Parece, nossa, é sci-fi na veia. Então, a gente precisa humanizar a inteligência, porque as pessoas querem ganhar tempo. E o nosso discurso eu vou fazer isso de uma maneira muito rápida, usando o meu sistema para te ajudar, usando o robozinho para te ajudar, e eu vou resolver seu problema. Mas se de fato é alguma coisa que você tem que falar comigo e precisa falar com uma pessoa, essa pessoa vai estar pronta para te atender em 2 minutos, por exemplo. E aí você consegue falar, não estou tirando a pessoa de falar com você, mas eu estou resolvendo o seu problema, te dando informação de uma maneira mais rápida. E esse movimento começou a acontecer. Então, hoje a gente tem
basicamente quase 45% de retenção dentro do bot, num projeto de 2 meses. As pessoas estão aceitando bem, a gente colocou o Customer Satisfaction dentro do bot, e aí eu falo, o humano está precisando fazer benchmark com o bot, porque o bot está indo muito bem. E a gente consegue ajustar. Então, o campo, né, de comentários também nós deixamos aberto, e isso não caiu, o percentual de respostas, justamente para entender se aquilo está fazendo sentido e está indo muito bem. Não é fácil, é difícil, no primeiro momento você estoura a barragem ali, entra um monte de coisa, e depois você vai afunilando, e as pessoas estão acostumando a não perder tempo, né? Você não compra um carro e vai falar, agora eu posso ir na concessionária, né, 3 vezes a cada mês. Você não quer ir na concessionária, você sabe que a concessionária está lá, mas você nunca quer passar na porta de uma concessionária. Então a gente faz algumas provocações nesse momento, né, e fala assim, a gente não quer que ele vá na concessionária mais, como nós deixamos a nossa inteligência trabalhar para a gente. E está sendo muito legal, né? A Virgínia já está cansada de saber que ela está aí com a ANEEL e tem vários cases de sucesso, mas isso é muito bom para o negócio e muito bom para a experiência do cliente, porque você resolve ou dá uma informação de uma maneira muito rápida e faz com que ele vá cuidar de outras coisas da vida que são mais importantes. E aí, para encerrar, gente, que, nossa, voou o tempo aqui agora que eu vi que já são 10h51, a Marcela Mayumi. E uma automação por bots faz parte da mudança desse consumidor? Ou seja, acho que ela quer saber o que se a automação chegou para atender também as exigências desse consumidor. E aí? Eu entendo que Acredito sim. que sim, né? Também. Vai, Gil. Rapidamente eu passar a palavra para a Isa, mas eu entendo que sim. A automação, a gente precisa, a Lídia falou muito bem ali, né? Não vai ser fácil, a gente vai precisar medir, a gente precisa entender o que ele está achando disso. Mas eu não tenho dúvida que sim. O que a gente precisa fazer, né, pessoal, é entender muito bem a funcionalidade da ferramenta, né? A ferramenta tem uma funcionalidade excelente, muito boa para o cliente, muito boa para a empresa. A gente só precisa compreender muito bem como colocar ela em prática. A gente vai tratar mais para aquelas demandas operacionais, né? E ter sempre o apoio humano, caso transborde para uma necessidade em que ele precisa de uma maior personalização naquele atendimento, naquela resposta, naquela interação. Mas eu entendo que sim. Passar para a Isa. E perfeito, e eu complementaria no sentido de que eu acho que não necessariamente o atendimento será caloroso, né, ou não, por ser um bot ou por ser um ser humano. Quantas vezes a gente é atendido por um humano e a vivência é desastrosa, né? Aquela pessoa muitas vezes ali ou está sobrecarregada, ou não foi bem treinada, ou não está num dia bom. Então, eu acho que, na verdade, o que a gente precisa ter no nosso horizonte, nosso radar, é como ofertar uma boa experiência. Não é? Porque hoje a gente sabe que, por exemplo, empresas que fazem esse acompanhamento, inclusive por geolocalização, né? Onde está a sua entrega agora, está próximo de você, já saiu, está chegando, ou seja, é uma forma de dizer, olha, eu estou com você, eu estou de mão dada com você, e a gente sabe que é uma inteligência artificial ali. Né? Então, eu acho que mais do que colocar em oposição humanos e bots, é pensar, né? Como entregar acolhimento, confiança, segurança e, em última instância, atenção e respeito pelo nosso consumidor. Concordo, meninas. Acho que vocês falaram tudo. E no final, o que as pessoas querem, mais uma vez, é tempo e elas querem não ter problemas. Acho que o principal desafio de qualquer empresa de experiência do cliente é a gente reduzir ao máximo a área de experiência do cliente, a área de atendimento em específico, para que essa jornada seja tão boa que, se de fato tiver alguma fricção que não foi sanada ali naquele momento, vai ter alguém para dar esse suporte. Seja um bot, essa automação que vai fazer um trabalho muito bom e rápido, ou seja um humano, como a Gi falou, que vai estar lá de prontidão para falar, estou aqui para te ajudar, e é para isso que eu vim, e dali você ter informações, que acho que no final de tudo, o banco que você tem de informação é tão grande, é tão rico, precioso, e dali você tira muitas coisas para melhorar o seu produto, e obviamente ser coisas a seu favor, né? Ser o seu maior aliado no convencimento de conseguir um novo projeto, de ter budget, de mostrar que isso precisa ser passado na frente, que hoje é uma dor. Então, fricções vão existir ao longo da jornada, e tem algumas que a gente convive bem, né? Starbucks tem fila e tem preço caro. É uma fricção que eles optaram por conviver e tá tudo certo.
E aí, mas qual é a fricção que não pode ter? O produto não pode ser ruim. Então, qual é a fricção que você vai conviver bem no teu negócio? E quais são as grandes fricções que, de fato, é uma dor e que precisa ser distribuída para as demais áreas de negócio e ter total atenção. Então, 10h55, eu vou ter que me despedir de vocês e quero agradecer demais a todo mundo que esteve aqui, né, que participou, que interagiu, curtiu, mandou pergunta. Eu adorei esse primeiro webinar, né, de 2022. E aí eu quero deixar só um recado para todo mundo, que na semana que vem, esse webinar vai estar no nosso canal do YouTube. Então, vocês também, meninas, se quiserem, compartilhem depois com quem não pôde assistir, né? Que a gente sabe que, às vezes, a gente se prepara para assistir, mas acontece um monte de coisa e não consegue no final, mas vai ficar gravadinho. Na semana que vem a gente vai disponibilizar. Quero agradecer a presença de vocês três, Giovana, Lídia, Isabela, muito obrigada. E quero convidar para vocês mais vezes para voltarem aqui, porque a mulherada arrasou, né? A galera tá adorando, ó. Ai, show de bola. Obrigada a vocês. É muito bom conhecer gente nova. Adorei, Isabela, Giovana. Acho que cada vez que a gente faz isso, né, Virgínia? A minha segunda vez aqui, eu saio com mais informações, porque a gente fala que está nesse mercado há tanto tempo e na nossa cabeça a gente já sabe de quase tudo. E quando essas trocas vão acontecendo, te abre com novos insights. Eu sempre tenho algumas anotações que eu falo, deixa eu olhar isso daqui para ver se está fazendo sentido e levar para a nossa empresa. Então, agradeço a todos vocês que estavam com a gente. Obrigada, Neo Assiste, Virgínia. Meninas, muito obrigada. Desejo saúde, paz e muito sucesso para nós e que venha 2022 sem vírus, apenas com prosperidade e sucesso. E contem comigo para o que precisar. Como a troca é importante, né, gente? A gente poder estar em contato com pessoas que estão vivendo realidades diferentes. Eu acho que essa é uma oportunidade sensacional. Quero agradecer demais a vocês, Virgínia, Li, Isa, por estar aqui nesse meu primeiro, eu estou estreando nesse meu primeiro webinar, com profissionais tão relevantes. Para mim é uma honra poder falar desse tema que faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e pensar que quando a gente se propõe a estar fazendo isso aqui, a gente está contribuindo para a economia do nosso país, né? Então, muito obrigada. Bem, muito obrigada a vocês, um grande prazer, faço as palavras das meninas, as minhas palavras, muito bom saber que estamos aqui muito afinadas, né, e trocar essas figurinhas e continuar trocando. Quero agradecer a Neo Assiste, agradecer a Virgínia, ao Everton, que esteve com a gente nos preparativos também, né, a todos vocês que estão aqui com a gente na manhã de hoje, e dizer que a gente está omnichannel, então vamos continuar essa conversa aí no Instagram, no LinkedIn, no WhatsApp, no Facebook, né? Contem comigo, disponham dessa interlocução, é sempre um grande prazer trabalhar com esses temas, falar sobre essas questões, pensar esses caminhos. Muito obrigada. Ai, que delícia de papo, quero repetir mais vezes com vocês, e fica o recadinho aí, como a Isabela falou, somos omnichannel, então siga a gente nas redes sociais, então YouTube, LinkedIn, tem o perfil aqui também das meninas, tem o perfil da Neo Assiste, então vamos ficar conectados, né? O papo não termina aqui, foi só a faísca, né? Então vamos continuar o papo nas redes sociais, e um ótimo dia para todo mundo, e foi ótimo estar com vocês. Então, um beijão, até o próximo webinar.